Primeiro, ponto preciosíssimo conquistado na Vila Belmiro. Um pontinho que não é qualquer time que conseguiu arrancar de lá. Se você pegar a tabela de classificação, todos os jogos do Santos na Vila, o Santos tinha vencido todos. O único jogo que o Santos perdeu não foi na Vila, era mando de campo do Santos, mas foi no Estádio do Café. O Santos não havia perdido um ponto sequer na Vila. E o Sport conseguiu quebrar essa sequência com um empatinho. E óbvio, diante das circunstâncias de jogo, que o Sport estava perdendo, 1-0, gol de Guilherme, na metade do primeiro tempo, vem o segundo tempo, o Santos criou ali duas situações, pelo menos, para poder ampliar o marcador, fazendo 2-0 com o Guilherme na finalização do travessão. O gol perdido de William Bigode poderia ser o 2-0 para o Santos, que liquidaria a partida, e a gente empata o jogo aos 40 quase do segundo tempo, com um pênalti achado de Fabrício Domingues. O resultado ele tem que ser encarado da forma positiva. Segundo, Guto Ferreira chutou o balde daquele jogo propositivo de Mariano Sosso, daquele jogo do controle territorial, do controle da posse de bola, mas um time extremamente exposto e vulnerável pelas pontas. Era esse o time comandado por Mariano Sosso, que a gente tomou de 3-0 do Goiás lá em Serrinha, com um time extremamente vulnerável pelas laterais. E ontem, Guto Ferreira, e não só aquele 3-0, tá? Os 10 que era pra gente ter tomado do Bahia, os 5 que era pra gente ter tomado do Atlético Mineiro, e vários jogos do Sport, fora de casa ou até dentro de casa, que a gente escapou de goleadas. Os 4 que a gente tomou do Fortaleza na Arena Pernambuco, era um time extremamente vulnerável. O que é que Guto Ferreira fez no primeiro jogo? Eu vou jogar contra o Santos na Vila. Eu preciso pelo menos buscar um pontinho, mas ao mesmo tempo eu tenho que buscar a vitória também. Ele não se acovardou com a escalação. A ideia de Guto Ferreira, com essa escalação, com Dalber e Felipe na dobradinha na lateral esquerda, com Fabinho na lateral direita, e aí você tem uma trinca de volantes ali, Fábio Matheus, Felipe, Fabrício Domingues, Barleta e Gustavo Coutinho, era um Sport com 3 volantes, 4 na verdade, né? Um improvisado de lateral, e aí você tem 2 laterais pela esquerda, é um time mais reativo quando você vai para a escalação. Mas a ideia de jogo de Guto, para mim, foi interessante. Conter o ímpeto de Otero pela lateral esquerda, com o Filipinho e Dalber fazendo a dobradinha ali. E no primeiro tempo, isso de certo modo funcionou em vários momentos da partida. O trio de volantes ali com Fabrício Domingues, Fábio Matheus e Felipe era para conter as finalizações do Santos de fora da grande área. O Santos é um time que gosta de arriscar muito, que cria muitas jogadas ali para Otero finalizar próximo da meia-lua, para Pituca finalizar próximo da meia-lua, para Guilherme finalizar próximo da meia-lua. O Santos tem vários gols dessa forma. Então, aquilo ali foi para trazer proteção ao miolo da volância. E isso, de certo modo, deu resultado. Beleza, você pode discordar das peças. Porra, Fábio Matheus mal no jogo ontem, concordo, um dos piores em campo. Um jogador que entrou com a rotação abaixo. Não é que ele só entrou ontem com a rotação abaixo dos demais. Ele normalmente entra com a rotação abaixo do que o jogo pede na Série B. O jogo pede 220. Fábio Matheus entra no 110. Por isso que normalmente ele é um dos piores em campo sempre. Errando passe, errando domínio, não marcando bem. É isso que acontece com as atuações de Fábio Matheus há um bom tempo, não é de ontem não, tá, gente? Então, assim, a ideia de Guto Ferreira no primeiro tempo me animou para a partida. Se ele entrasse com o time exposto nas laterais, a gente ia tomar 3-0 ontem contra o Santos. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. E aí pegando aqui a comparação de Guto Ferreira com Mariano Sosso, vamos pegar o mesmo enredo de jogo, que a gente tomasse 1-0 no primeiro tempo com o gol de Guilherme e tivesse o segundo tempo todinho. O que é que o Sosso ia fazer? Atolar atacante. Eu vou botar, no intervalo logo, vou botar, sei lá, Lene Lobato, vou colocar Ortiz, vou colocar Gustavo Coutinho, vou tirar lateral, vou tirar volante, vou deixar o meu time ainda mais exposto. A gente tomou ontem uns 3-0 com o Mariano Sosso. Ah, por que você tá falando isso? Só é pegar o jogo que a gente sofreu goleadas, ou escapou de sofrer goleadas. Fora de casa, inclusive. Ou dentro de casa, tanto faz também. A análise não vai mudar muito, não. E Guto Ferreira conseguiu fazer com que esse time pelo menos empatasse na Vila Belmiro, o que se tornou um bom resultado. Dito isso, o segundo tempo eu critico um pouquinho mais. As decisões de Guto Ferreira, e foi mais na sorte do que no juízo, o empate que a gente conquistou na Vila pelo segundo tempo. Mas, de modo geral, quando você pega a partida como um todo, os 90 minutos, eu acho que o empate ele tá justo sim, tá? Vamos passar para análise do jogo, os gols da partida e também a tabela de classificação nesse vídeo. Antes disso, recadinho da Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil.
Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, quando a gente pega a análise do jogo, se você parar para analisar, quando o Santos abre o placar, o Sport estava melhor na partida do que o Santos. Quando o Sport empata o jogo, o Santos estava muito melhor do que o Sport na partida. Então veja como é a Série B. É um campeonato decidido nos detalhes, que quando você criar, você tem que guardar, você tem que ser eficiente. Porque se tu desperdiçar, a tromba vai entrar. E foi o que aconteceu ontem. O Sport desperdiçou uma oportunidade com o Barleta aos 8 minutos, lançamento de Dalberto da esquerda, ele pega a bola na grande área, finaliza, a bola desvia e vai para fora. Se o Capricho fosse um pouquinho melhor na finalização, o Sport poderia abrir o placar aos 8 minutos. Aos 10, você tem Barleta fazendo uma boa jogada na ponta esquerda, cortando para dentro, finalizando. Brazão faz uma defesaça. No rebote, Gustavo Coutinho testa. Se tivesse um capricho melhor, poderia ser gol. Beleza, que é muito mais mérito de Brazão do que de mérito de Gustavo Coutinho. Mas, mais uma vez, Gabriel Brazão fazendo a defesaça. E era uma oportunidade de gol do Sport claríssima, inclusive. Se a gente fosse um pouquinho mais eficiente, era 1-0 Sport. A gente não fez. O Santos foi lá e guardou. A tromba entrou. Então, assim, no nosso melhor momento na partida, o Santos foi lá e conseguiu abrir o placar numa jogada em transição de Guilherme pela ponta esquerda, que ele carrega. Chico não consegue fazer a interceptação no lance e ele finaliza a bola na bochecha da rede, fazendo 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. Bom, bem a cara desse Santos aí na Série B. Quem acompanha o Santos na Vila Belmiro é isso aí. É um time que vai explorar o teu erro, o teu defeito. E o Santos tem mais qualidade do que os demais. Quando o Paysandu, o Goiás, a Chapecoense, o Brusque vai para a Vila Belmiro, normalmente vai fazer jogos competitivos, vai criar chances para guardar. Só que o Santos tem um dos melhores goleiros dessa Série B, quiçá o melhor. Se pegar o recorte dos últimos 10 jogos, Gabriel Brazão é o melhor goleiro da Série B. É impressionante a quantidade de milagres que ele vem fazendo. E eu falei para vocês ontem no vídeo de manhã, no vídeo pré-jogo. É um goleiro milagreiro, tá pegando muito. E em jogadas escapadas pela ponta esquerda, as jogadas vão ser centralizadas em Guilherme. E ele vai decidir. E foi isso que aconteceu. É esse o jogo do Santos. Não é um futebol envolvente, não é um futebol de controle de posse, não é um futebol propositivo. Tá longe de ser isso aí. Mas é um futebol eficiente, que consegue marcar a equipe adversária. Quando não consegue marcar, Brazão tá lá para defender. E nos contragolpes tem o melhor jogador da Série B, ao seu dispor, que é Guilherme. 1-0 Santos no primeiro tempo. Resultado, de certo modo, mentiroso, porque o Santos não produzia muita coisa para abrir esse placar. E se fosse para terminar um primeiro tempo mais justo, seria um empate, pelo menos. Mas aí, beleza. Detalhe para o gol do Santos. Falha de Castanho e Chico. Para mim, a de Castanho é mais grave. Por quê? Porque Castanho ele perde a dividida. E essa perda de bola na dividida ali gerou justamente esse contragolpe do Santos. Não tinha o que Fabinho fazer. Ah, mas a jogada foi do lado de Fabinho. Olha o lance como um todo. Não tinha o que Fabinho fazer no lance. Foi uma jogada absurdamente rápida. Nem se ele fosse Goku para teletransportar, ele chegaria tão rápido assim na bola. Jogada em velocidade, e aí Chico poderia abafar mais o chute, ele paga muito para ver, ele poderia abafar um pouquinho mais para a esquerda, e aí Guilherme poderia cortar para a direita, mas ele deveria tentar dar o bote, cara, então abafar mais o lance para Guilherme, diminuir o raio ali de possibilidade para Guilherme naquele lance. Mas enfim, 1-0 Santos, não coloco culpa Kaique França, porque a bola ainda quica ali e tal, foi bochecha da rede, não vou condenar Kaique França por esse gol de Guilherme não, tá? Bom, além desses lances que eu acabei de citar para vocês, o Sport aos 41 minutos faz uma boa jogada ali com o Chico, que ele inverte a bola para Barleta dá em Fabrício Domingues ontem partidaço mais uma vez, correndo o campo todo, marcando, contra-atacando, conectando contra-golpe, dando passe, finalizando em gol. Boa partida de Fabrício Domingues ontem mais uma vez. Foi aquele meia de ligação. A ideia de Guto, gente, foi interessante, velho. Você pode discordar das peças, mas a ideia do que ele queria propor para jogo, para mim foi interessantíssima. Mesmo sendo um time com vários volantes, com vários laterais, era uma ideia de jogo que ia deixar o Santos incomodado quando o Santos tivesse a posse, ia ser um Sport quando jogasse nas escapadas, em contra-ataque, em transição, ia ter peças para fazer o Sport vencer o jogo. O Sport criou essa possibilidade para poder pelo menos abrir o placar no jogo, mas não deu certo, né? Bom, vem o segundo tempo, e aí é que eu acho que Guto foi mal, no intervalo, tá? Por quê? Porque ele troca volante por volante, o Sport tá perdendo, tem um intervalo, ele tira Fábio Matheus, foi correta a saída de Fábio Matheus, Guto mexeu rápido aqui, Fábio Matheus horroroso em campo, pior em campo, inclusive ontem na partida, só que ele coloca Luciano, que é um primeiro volante, que é um volante mais marcador, e ele libera um pouquinho mais Felipe. Eu não gostei muito de colocar Luciano, ele poderia colocar um Pedro Martins.
Mas beleza, Luciano errou ali alguns passes no campo de defesa, mas de certo modo aumentou a presença ali na volância, é um cara mais combativo, é um cara que entra com a rotação que a Série B pede. Foi melhor do que Fábio Matheus no jogo. Ele tira Filipinho e coloca ali no Lobato, beleza, tirou uma lateral que estava com um amarelo, poderia ser expulso, para colocar o Lene Lobato, para dar mais velocidade aos contragolpes. E Lene Lobato começou muito mal o segundo tempo, errando tudo. Todos os cruzamentos, podem pegar aí, eram cruzamentos de longe para longe. Tipo, Barleta estava na marca da cal, do pênalti ali, ele cruzava a bola no bico da outra... Porra, tava horroroso em campo Lene Lobato. No início dele, durante o segundo tempo. Depois ele começa a melhorar, conectando contragolpes com velocidade e tal. Foi interessante em alguns momentos, mas ainda assim precisa ser mais eficiente. Precisa fazer um gol, precisa dar uma assistência, precisa melhorar o passe, o chute, precisa melhorar mais fundamentos aí, tá? Mas ele melhorou ali na reta final do segundo tempo. Assim como o time do Sport veio melhorando um pouco ali depois das alterações de Guto na reta final do segundo tempo. E aí, velho, bateu 10 minutos de jogo. O Sport tinha uma finalização perigosíssima de Felipe, que Gabriel Brazão mais uma vez fez uma defesaça. Foi uma pancada de Felipe no canto, Brazão, pum, de ponta de dedo a bola vai para fora. Defesaça de Brazão mais uma vez. O Santos poderia ter sofrido gol. Eu vi gol, inclusive, no lance. Otero achou uma cobrança de falta ali, que Kaique França fez uma boa defesa. Tava o primeiro tempo, o segundo tempo voltando equilibrado, só que o Sport com mais posse de bola, um Santos que chamou o Sport para o seu campo de defesa. Gente, o Sport... O Santos falou assim, cara, ele falou, Guto, me ataque, eu quero que você me ataque. Guto falou, não, eu não vou não. Só que o Sport tá perdendo o jogo, o Sport tinha que partir para cima, o Sport tinha que colocar um Zé Roberto logo, o Sport tinha que tirar um volante para colocar um meia, para colocar um Tite Ortiz, para aumentar a capacidade de criação, porque tu tá perdendo o jogo. Só que ele veio fazer as alterações mais interessantes, na minha visão, aos 27 minutos do segundo tempo. Para mim, Guto Ferreira demorou demais aí. Bem a cara de Guto, né? Demorar muito para fazer as alterações corretas. E ele coloca Zé Roberto e coloca Igor Cariús ali aos 27 minutos, tá? Ele tira a Barleta pela ponta direita, que fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo dele já estava abaixo, beleza. E coloca o Zé Roberto também. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. O Zé Roberto entrou no lugar de Dalbert, que Dalbert também não fez um grande jogo, não. Aí Cariús foi para a lateral esquerda e Zé Roberto jogou ali ao lado de Gustavo Coutinho. Cara, essa alteração surtiu efeito de imediato? Não exatamente. Porque aos 31, tem o chute de Guilherme no travessão, o Santos cresce de produção ali aos 30, 31, e aos 32, Guilherme acha um passe para William Bigode, e Bigode perde o gol, quase que na pequena área, a bola vai para fora, raspando a trave. Só que aí, Fabrício Domingues nos salvou mais uma vez. Fez a jogada do pênalti, o pênalti foi claríssimo, o braço estava aberto, bateu, é pênalti. Estão marcando em direção do gol, já era. E aí, Gustavo Coutinho foi para a bola. E quando ele foi para a bola... Eu falei, Gustavo Coutinho, não faça isso não, pelo amor de Deus, não perca esse gol não, não perca esse minuto, eu só te peço isso. Ele bateu bem, foi muito frio no lance, bochecha da rede, bola pro lado, goleiro pro outro, e eu falei na live do pré-jogo, e reafirmo, Guto Ferreira vai recuperar Gustavo Coutinho, que não fez um péssimo jogo não, tá? Ele já foi um Gustavo Coutinho bem melhor do que foi o Coutinho dos últimos jogos. Um Coutinho sabendo um pouquinho mais fazer o papel de pivô e tal, quase fez um gol que o Brasil fez um milagre, fez um golzinho ontem, quebrou esse jejum aí de, sei lá, quantos jogos sem fazer gol, e hoje agora tá com 5 gols na Série B, tá? Cara, a vitória, de certo modo, foi importante, depois ele colocou de plástico, né, Guto Ferreira, depois do gol de Coutinho, mas foi já aos 40 do segundo tempo, nem dá para trazer uma grande avaliação de Coutinho sobre a partida, de Plácido na partida, no jogo, entrou já na reta final do segundo tempo, então nem dá muito para avaliar. Eu já colocaria de Plácido no intervalo, para aumentar a capacidade de criação pela lateral direita, já que Fabinho não agrega muito ofensivamente. Fez uma partida ali ok defensivamente, no que dava para cumprir, de certo modo não comprometeu muito, foi razoável, ok, regular, 6,5, mas acho que deveria mais usar, Guto Ferreira ter mais ousadia no desenrolar do segundo tempo, já no intervalo, e mais rapidamente ainda, com 15, 20 minutos, já era para ele promover alterações mais agressivas para o Sport buscar um empate. Mas, cara, diante de tudo isso, o Sport, à la Guto Ferreira, à la Série B, conquistou esse empate precioso. O Sport, nesse momento, é o quarto colocado. Vamos fingir que ninguém joga na rodada. O Sport, ainda assim, seria o quarto com um jogo a menos em relação ao Mirassol, um jogo a menos em relação ao Vila, ao Ceará. Se a gente ganha esse jogo a menos, temos 2 jogos a menos no caso, né? A gente pode ir a 35 pontos, e seria ali da Série B. Mas
A lógica é que a gente não vence os dois. A lógica é, ganha em casa, empatam fora. Vai a 33 pontos. Ficaria na vice-liderança a 1 ponto do Santos. Então, assim, velho, tá bom, tá, deu pro gasto, um empatezinho, não foi ruim o resultado. O desempenho, de certo modo, foi bom em bons momentos do primeiro tempo. Segundo tempo deixou um pouco mais a desejar, mas o empate chegou. Como visitante, o Sport é o segundo colocado com 13 pontos conquistados. E aí, velho, é isso, é empata fora, ganha em casa. Empata fora, ganha em casa. A gente sobe da B para A, assim. Agora é acompanhar todo o desenrolar da rodada. E eu fico mais confiante no acesso com os nossos reforços chegando. Com a volta de Cariús, que entrou bem ali na lateral esquerda, também ainda bem que o Otero saiu, né, que estava dando trabalho arretado, com o Diplácito chegando, com o Wellington Silva chegando, eu fico mais empolgado. E com o Guto Ferreira sabendo jogar mais a Série B, dá para acreditar mais no acesso do que o trabalho de Mariano Souza, que no campo das ideias era lindo, na prática era sofrível, era horrível, era tenebroso, era preocupante demais. Era um futebol sem perspectiva, só é ver os jogos. O time não jogava nada. O time era um bando em campo. O time era, além de, o time propositivo, o time da posse de bola, mas que não conseguia envolver nenhum adversário. Mas que não conseguia fazer mais do que um gol no jogo. Nos últimos 2 meses. Você vai pegar o recorte aí dos jogos. E que era exposto defensivamente. Então, o que é que o time de Souza tinha? Nada. De bom, nada. É realidade, gente. Ah, mas eu gosto dele. Ah, gostar eu também gosto, ele é gente boa e tal. Pode ser que ele seja o melhor treinador, mas não deu certo. Ele não conseguiu fazer um bom trabalho no esporte, na minha visão. Não conseguiu. Foi um trabalho mais de pontos negativos do que de pontos positivos. Mas, enfim, nova era de Guto Ferreira, do maior pragmatismo, sem ser aquele futebol envolvente, mas que traz resultado. E ontem trouxe. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Foi bom, gostei.